Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e amparados por Nossa Senhora, nossa querida Mãe. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje daremos continuidade ao assunto das virtudes infusas, abordando as virtudes da justiça e da religião. Primeiramente, então, começaremos com a justiça, afirmando que a palavra justiça na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, muitas vezes significa o conjunto das virtudes ou a própria santidade. É nesse sentido de justiça que, por exemplo, ela é utilizada nas bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então está falando da santidade, do conjunto de todas as virtudes. E também quando diz lá no Evangelho de Lucas, no início, que José era um homem justo, se referia a um homem santo. Isso, então, em sentido amplo, às vezes é utilizado nesse sentido, na Bíblia. Mas, em sentido estrito, a virtude da justiça é definida como uma virtude moral que inclina a nossa vontade a dar constantemente aos outros aquilo que lhe é estritamente devido. Então, é dar a cada um aquilo que é seu. Já era a definição lá dos primeiros filósofos, depois foi corroborado por Santo Tomás e ficou essa definição. A justiça, na verdade, reside na vontade, que regula os nossos deveres para com o próximo. Ela se diferencia da caridade porque a caridade nos faz ver o próximo como um irmão em Cristo. Então ela inclina a gente a prestar serviço ou fazer coisas por eles que a justiça estrita não exige. Então o simples fato de, por exemplo, a pessoa passar necessidade e você ajudar, estritamente falando, não há uma obrigação de justiça, mas é um ato de caridade, de misericórdia que é superior à justiça. Então a caridade vai muito além da justiça. A justiça é aquela virtude que faz reinar a ordem e a paz, tanto na vida particular como na vida social. Faz prevalecer a honestidade nos negócios, defende os direitos dos pequenos e dos humildes, põe freio à ambição e à injustiça dos fortes, dos poderosos, que muitas vezes extrapolam os seus direitos e oprimem os pobres com um salário aviltante, às vezes exigindo trabalhos muito acima das suas capacidades, etc. Então tudo isso ofende muito a justiça. Sem a justiça, na verdade, existiria uma anarquia, Luta entre interesses, como hoje estamos aí cansados de ver na sociedade, interesses opostos, a opressão dos fortes sobre os fracos, como acabei de dizer, e acabaria triunfando o mal. Então, a justiça é muito necessária. Quando ela é infusa, ou seja, quando é a virtude divina dada por Deus, juntamente com o nosso batismo, como falamos na aula anterior, ela acaba penetrando as profundezas da alma, torna a nossa alma inabalável, inacessível à corrupção. Então a pessoa não se deixa vencer, nem ser levada pela corrupção. E quando é iluminada, às vezes, pelos dons do Espírito Santo, ela imprime tanto zelo na gente, tanto zelo que, às vezes, as menores indelicadezas causam horror. A pessoa realmente, quando está cheia de Deus, uma palavra mais elevada, uma palavra meio ríspida, pronto, ela já acha que pecou contra a justiça, ela fica muito sensibilizada, causa horror, por mínima que seja, causa esse sentimento de que cometeu alguma injustiça. Existem duas espécies de justiça, uma que é chamada justiça geral e a outra particular. A justiça geral tem a ver com a sociedade de um modo geral, aquilo que devemos. Ela se baseia justamente nesse dever que temos de observar as leis. Então, obriga-nos a reconhecer os benefícios que recebemos da sociedade. Hoje é muito na moda exigir os direitos que o governo, que a sociedade tem para conosco, e não os nossos deveres para com a sociedade. Mas, na verdade, somos sim muito beneficiados por toda a sociedade.
é só sair na rua, ver a rua pavimentada, iluminada. Também nos beneficiamos de serviços de saúde, pode não ser bom, mas hoje tem tanta distribuição de remédio de graça que sabemos. Praticamente não vejo quem tem uma família que não tem alguém aposentado se beneficiando da Previdência. Temos aí universidades gratuitas, escolas gratuitas. Tá certo, podem ser melhoradas, não estão boas, etc. Mas, muitos anos atrás, nada disso existia, né? Então, somos muito beneficiados e, por isso, a sociedade espera de nós que nós ajudemos a sociedade. Então, o bem comum prevalece sobre o bem particular. Impõe-nos, às vezes, a sacrificar, fazer um sacrifício de parte dos nossos bens, como, por exemplo, os impostos, parte, às vezes, da nossa liberdade. Por exemplo, não podemos dirigir do jeito que quiser, temos que respeitar as leis de trânsito, tirando um pouco da nossa liberdade, ou até não podemos jogar o lixo onde quiser, ou desmatar qualquer coisa, tirando a nossa liberdade de fazer isso, tudo em prol da sociedade. Até mesmo, às vezes, sacrificar a vida, né? Até arriscar uma calamidade, ou um caso de conflito em que precisamos reparar uma injustiça muito grande, podemos ser chamados até a colocar até a própria vida em risco em função da justiça. E, é claro, não é só nosso dever para com a sociedade, mas existe sim o dever da sociedade para conosco, que aí a gente sabe que a situação, por exemplo, no Brasil não é boa. Então os bens devem ser distribuídos, os bens, os cargos públicos devem ser distribuídos não conforme o capricho, com favor, né, como a gente cansa de ver, mas segundo os méritos de cada um, segundo a utilidade pública que a pessoa tem, a competência que tem. E também o poder público, a sociedade deve prestar proteção e assistência indispensáveis, principalmente aos mais pobres, aos mais fracos. E o favoritismo e a perseguição são abusos muito contrários à justiça divina. Então, favorecer a um a mais do que o outro por interesses, levado por interesses, e quando a corrupção nem se fala, né? Aí está totalmente equivocado, totalmente errado, pecaminoso mesmo o procedimento. Então, o segundo tipo de justiça é a justiça particular. E é essa que nos faz dar a cada indivíduo o que lhe é devido. Está dentro da frase de Jesus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, que diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Essa frase resume bem a nossa justiça particular. Ela regula os direitos e os deveres entre as pessoas, entre os cidadãos. Deve respeitar os direitos não somente de propriedade, mas também os direitos individuais sobre os bens, sobre o próprio corpo, sobre os bens da alma, né? Liberdade, a honra, a fama das pessoas, né? O que é justo e injusto, na verdade, compete à teologia moral. Então, esses detalhes sobre isso é injustiça, isso não não vamos entrar aqui, não é o objeto do nosso curso. Então, isso é objeto da teologia moral. Então, se tem alguma dúvida se isso é uma questão de injustiça ou não, se é uma questão de pecado ou não, pode consultar seu diretor espiritual, um sacerdote, eventualmente, para consultar. Não é esse o objetivo. Mas, enfim, é evidente que as pessoas piedosas, as pessoas que acreditam em Deus, nós, e muito mais os sacerdotes religiosos, estão obrigados a praticar uma justiça com maior perfeição que as outras pessoas. Por quê? Porque devemos dar o exemplo. Tentar uma música que diz que às vezes os outros não se convertem por ver cristãos que vivem mal. E isso é muito verdadeiro. Então, atitudes injustas podem produzir escândalo, né? O escândalo é aquilo que faz a pessoa se afastar da fé porque vê uma pessoa errada, você dá um contra-testemunho, né? Então, escandaliza a pessoa e se afasta da fé. Agora, em relação a essa justiça particular, né, privada, individual, né, antes de tudo deve-se respeitar os bens temporais da outra pessoa, né? Então, toda espécie de qualquer pequeno furto ou de fraude comercial, que muitas vezes se realizam, né, para tirar alguma vantagem, vai lá dar aquela tapeada no carro para vender, enganar as pessoas, em qualquer negociação, se valer às vezes da ignorância da pessoa para ganhar algo a mais, tudo isso é completamente contrário à justiça. Depois também existe outro, por exemplo, contrair uma dívida quando já sabe que não vai conseguir pagar, é quase que um furto. Não devolver o que se emprestou, também é muito comum, às vezes até involuntário, a pessoa esquece, temos que cuidar com isso. Reparar os danos causados, prejudiquei alguém, quebrei alguma coisa, enfim, que não era minha. Se foi voluntário, o dever é estrito, né? Se for involuntário, temos que tentar reparar também, eventualmente se não for possível, não há um dever estrito, mas se for completamente involuntário, né? Então também esse dever de cuidar do que é dos outros, zelar pela coisa alheia, não é nosso, devemos ter um maior cuidado. Essas coisas são muito simples, fáceis de verificar.
No entanto, quando se trata dos bens morais, dos bens da alma, que é preciso respeitar, aí é que a coisa pega. Então, respeitar a reputação e a honra do próximo. Em primeiro lugar, nesse sentido, a caridade exige, e a justiça muito mais, exige de se abster de julgar. Muitas vezes somos levados às vezes por preconceitos, pelas aparências das pessoas e às vezes até por razões fúteis e já estamos julgando, atribuir a uma atitude que vemos na pessoa a intenções que a gente supõe que seja. E muitas vezes é errado, e Jesus vem nesse sentido dizer: não julgueis para não seres julgados. Com a mesma medida que julgueis, serão julgados. Então é muito contrário, às vezes, a caridade um julgamento, principalmente quando é um julgamento mau, lógico. O ideal é sempre que tentemos interpretar os atos do próximo o mais favoravelmente possível, não pensando logo mal, pensando que há alguma razão para ter agido daquela forma e que talvez nós estivéssemos na posição dele faríamos até pior. Mas isso ainda entendemos bem. Agora, existe a questão da difamação. A difamação é fofocar da pessoa, levar notícia ruim de alguma pessoa para outros sem o menor motivo, sem a menor razão, simplesmente para satisfazer, enfim, porque a conversa, jogar a conversa fora é falar mal da vida dos outros. E isso aí, há pessoas que realmente são verdadeiramente viciadas nisso, de falar mal das pessoas. Ora, todo mundo tem direito a uma boa fama. Ninguém tem o direito de retirar a fama das pessoas. Essa fofoca que faz o quê? Desqualifica o próximo na frente da outra pessoa. E se ele souber, vai ficar triste que está sendo mal falado por fora. Passa a ser menos estimado. As outras pessoas que tinham um bom conceito deles passam a não ter. Ou seja, diminui a reputação do próximo. E esse vício é muito fácil. Normalmente, quando entramos no papo solto, acabamos falando mal de alguém. Evidentemente que quando esse fato já é publicamente conhecido, não há um grande mal nisso. Mas mesmo assim, se não é conhecido pela outra pessoa, por que sou eu a ter que espalhar algo ruim que a outra pessoa fez? Com que direito? Por que eu tenho esse direito? Então, é fechar a boca nesse sentido. Se for para falar da outra pessoa, falar bem. Ou até tentar justificar os erros que a outra pessoa está cometendo. Então, esse fato é baseado também naquela frase de Jesus, né, que ele diz que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Gostaríamos que falasse mal de nós, que os outros tocassem os nossos defeitos? Claro que não, né? Com que direito vou falar mal dos outros se eu sei que tenho meus defeitos e não gostaria que os outros ficassem divulgando por aí? Então, existe um dever de reparar as difamações e principalmente quando essas difamações não são só difamações, são calúnias, são invenções mentirosas. Aí, evidentemente, já se torna matéria de pecado mortal. E as calúnias e difamações são muito difíceis de ser reparadas. Primeiro que teríamos que pedir desculpa à pessoa, mas talvez não fosse nem o caso, porque a hora que desculpamos, vamos reconhecer que falamos mal dela para os outros. Então, realmente, orar, pedir perdão a Deus, orar pela pessoa, reparar de alguma maneira, com penitência, com sacrifício, né? E se ela souber que nós falamos dela mal por aí, evidentemente ir lá humildemente pedir-lhe desculpas, né? Então, exige a reparação do ato. Sobre a justiça era o que tínhamos para falar. Agora falaremos de uma primeira virtude decorrente da justiça, que é a virtude da religião. A outra que falaremos na próxima aula, que é da obediência. Essa virtude da religião, por que pertence à justiça? Porque ela nos inclina a dar a Deus o culto que ele é devido. Então, como é um dever que temos para com Deus, é um dever de justiça. Por isso, é uma virtude derivada da justiça. Na verdade, como Deus é infinitamente excelente, o Deus é maior sobre tudo, não há possibilidade alguma de cumprirmos plenamente esse dever de justiça. Qualquer culto que prestarmos a Deus, por maior que seja, por mais fervoroso que seja, por mais ardoroso que seja, sempre estamos aquém do que Deus merece. Mas, ainda assim, como o objeto próprio é esse culto devido a Deus, é o próprio dever de religião, é um dever de justiça. E ele, na verdade, quase que se aproxima de uma virtude teologal, mas o objeto da religião não é propriamente Deus, mas o culto a Deus, né? Então, por isso que é uma virtude moral. Mas também, como veremos, é uma das virtudes mais excelentes. A virtude da religião nos inclina a praticar atos interiores e exteriores de culto a Deus. Então são dois tipos, interiores e exteriores. Os interiores são aqueles pelos quais nós nos submetemos a Deus, submetemos a nossa alma inteiramente a Deus. Todas as faculdades, né? Principalmente as duas principais, as faculdades superiores, o intelecto e a vontade.
E o principal ato interior da virtude da religião é a adoração, né? Ou seja, prostrar-se inteiramente diante de Deus. E essa adoração é seguida e acompanhada por uma admiração respeitosa para com Deus. Além dessa adoração, que é o principal, existem outros, né? Então, os atos interiores de gratidão, de orações e súplicas, os sentimentos de arrependimento pelas ofensas cometidas, tudo isso está dentro do contexto do culto a Deus, do culto divino. E além disso, existem então os atos exteriores. Os atos exteriores, que devem ser e quando são expressão do que está dentro de nós, acabam tendo um valor maior, são mais perfeitos que os interiores. E o principal, sem dúvida, é o santo sacrifício da missa, né? A missa como ato exterior. Mas também existem as preces públicas, as orações, nossas orações vocais são atos exteriores, juramentos, votos, reparações que podemos fazer, penitências, mortificações, né? Tudo isso são atos exteriores para prestar esse culto divino. Na primeira carta de São Pedro vai dizer que é agradável a Deus oferecer sacrifícios espirituais, né? Vai dizer São Pedro. Então são atos exteriores de culto a Deus que agradam a Deus. A virtude da religião, como eu já falei, é a mais excelente das virtudes morais, porque é a que mais, depois das teologais, é a que mais nos aproxima de Deus. É a virtude da religião, por causa desse culto a Deus que nos eleva a Deus, que eleva a nossa mente a Deus, porque está muito associado também com a oração. Vejam que todas as criaturas têm um dever de dar glória a Deus. O Salmo 99 vai dizer: Ele nos fez e a Ele pertencemos. Então o simples fato de Deus ter esse domínio sobre tudo e sobre todos nós faz-nos ter um dever de cultuá-lo, de reverenciá-lo o mais possível, né? Então toda a criação faz a seu modo, cumprindo a função para a qual Deus as criou, as outras criaturas e a natureza de um modo geral. Mas o homem é muito mais o dever. Primeiro porque ele tem consciência de ter sido criado, tem essa consciência de pertencer a Deus que o criou, mas também porque ter sido criado à imagem e semelhança de Deus e mais, participar da própria vida divina através da graça santificante. Então o seu dever é muito maior e ele deve inclusive prestar esse culto por toda a natureza. E deve então viver essa perpétua admiração, esse louvor e adoração e essa gratidão, esse amor para com Deus, o seu Criador e Santificador. São Paulo aos Romanos vai dizer: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ou seja, esse contínuo ato de adoração, de admiração e louvor pelo Senhor, que somos chamados a fazer sempre e continuamente. Outra frase que São Paulo fala é: dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Como criaturas, como um nada que somos, totalmente dependentes de Deus, queiramos ou não, temos esse dever de realmente de cultuar, de adoração, de gratidão, etc., como já falamos. O dever de culto, além disso, de uma forma particular se impõe ao sacerdote. O sacerdote é um mediador de religião entre o céu e a terra, que é encarregado por ofício de glorificar a Deus, de transmitir as homenagens de todas as criaturas, de levar a Deus a nossa oração e atrair com isso para a terra a chuva de graça, chuva de bênçãos. Esse é o seu dever de ofício principal. Vemos aí, às vezes, tantos dispersarem as suas atividades em tantas coisas e, às vezes, em detrimento dessa principal de estar no culto, que é o sacrifício eucarístico, que é atender a oração, a confissão, interceder pelos paroquianos, pelos fiéis de modo geral, né? E sempre tentando atendê-los para trazer cada vez mais as graças e elevar a Deus a oração de cada um. São Paulo, novamente aos Hebreus, vai dizer: em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então veja como é forte. Ele é escolhido para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, como às vezes a gente vê exemplos tão distantes, infelizmente. Bem, quanto à prática da virtude da religião, né, os principiantes cumprem esse preceito de religião guardando as leis, os 10 mandamentos, principalmente os mandamentos da igreja, e também praticando a oração,
santificação dos domingos e dias santificados, obedecendo aos mandamentos sobre os dias santos e os domingos, lutando, além disso, contra as diversões mundanas e os devaneios inúteis, né? Essa dissipação habitual que a gente faz, nos dispersando por tudo que é coisa que não é de Deus, e com isso se torna fonte de distrações. E além disso, também ele pratica tentando recolher-se antes de orar, para fazer com mais atenção, e praticar aquele exercício da presença de Deus continuamente durante o dia, voltar-se o pensamento ao Senhor com jaculatórias, não perdendo a presença de Deus dentro de si. Já os que estão na via iluminativa começam a adquirir aquele espírito de religião, por duas disposições principais: pela reverência a Deus e o amor a Deus. Então, a reverência, o que é? É um profundo sentimento de respeito mesclado com temor. Um temor pela sua onipotência, pela sua grandiosidade. Às vezes vemos tanta irreverência diante de Deus. E também o outro sentimento é o sentimento de amor, que endereça ao Pai, que nos envolve com a sua ternura, que nos dá assim uma espécie de espírito de filho mesmo, que passamos a sentir principalmente com o dom de piedade que veremos mais adiante. Então, desses dois sentimentos, né, de reverência e amor, é que nascem essa admiração, a gratidão e o louvor, a adoração que lhe devemos. Por fim, os perfeitos, os que estão na via unitiva, eles praticam essa virtude já totalmente sobre o fluxo do dom de piedade. Esse dom de piedade que vamos estudar mais tarde também, que ele vai trazer essa virtude de religião à sua perfeição. Os dons vão trazer sempre as virtudes à perfeição. Por isso a importância enorme dos dons. Deus quer as virtudes, mas a virtude perfeita, e a virtude só chega a ser perfeita pela ação dos dons do Espírito Santo, como veremos mais tarde. E esse dom de piedade, ele nos dá aquele espírito de filiação que clama Abba, Pai, Paizinho, Papai. Isso é o dom de piedade que nos faz ter um zelo total, um zelo meticuloso para as coisas de Deus, reverências para as coisas santas, o cuidado de bem participar na missa, todo aquele zelo pelo que é sagrado vem dessa virtude de religião quando recebe o influxo do dom de piedade. Essa passagem está lá de Abba, Pai, né? Lá em Gálatas 4, São Paulo que vai dizer. Que o Senhor nos dê sermos muito justos e que nós sejamos verdadeiros adoradores de Deus em espírito e verdade, que nos dê o dom de piedade para levar a nossa religião e levar a nossa justiça também em um alto grau. Agradecemos a atenção de todos, muito obrigado, salve Maria, nossa Mãe.